Neste terceiro dia em que rezamos este cerco e que temos a graça de ter no nosso meio a relíquia da Santa Cruz de Jesus, o nosso Redentor, somos convidados a meditar a paciência nos momentos de cruzes de nossa vida. E é interessante que enquanto preparava a meditação e também através da leitura de Josué, somos convidados a perceber que todos aqueles que seguem o Senhor passam por dificuldades, mas são chamados a viver com paciência as dificuldades que eles têm em suas vidas. Quantas vezes nós, no cotidiano, no nosso dia a dia, carregamos também as nossas cruzes diárias, e às vezes, por sinal, bem pesada, alguns com as cruzes de doenças, outros com cruzes de dificuldades na família, a falta de emprego, os próprios filhos, ou até mesmo parentes que trazem dificuldades, enfim, inúmeras cruzes nós vamos carregando também na nossa vida e por vezes perdemos a paciência. Palavra esta que escutamos diversas vezes na nossa vida e às vezes até suplicamos ao Senhor, Quantas vezes, Senhor, me dê a graça de viver paciência, me dê a graça de suportar a cruz que eu estou carregando. E nós não percebemos que de fato o Senhor vai nos dando oportunidades, principalmente diante dos desafios, diante das nossas cruzes, de viver e também de exercitar a virtude da paciência na nossa vida. E quantas vezes, frente às cruzes que carregamos, perdemos a virtude da paciência. Nos desesperamos, ficamos com medo, por vezes até nos revoltamos, e quantas pessoas se revoltam até mesmo contra Deus, a ponto de dizer: Senhor, não percebe que estou sofrendo? E não consegue perceber diante do desespero que é chamado a viver o processo da paciência para que a vontade de Deus possa acontecer no momento correto na sua vida. Hoje escutamos a leitura de Josué. E para Josué vencer a batalha que ele tinha na frente, em vista, para vencer o desafio, para que a muralha de Jericó caísse, ele teve que ter paciência. 6 dias, dar volta 6 dias, para somente no 7º dia, dar 7 voltas então às muralhas da cidade de Jericó cair. Ele teve que exercitar a virtude da paciência. No evangelho de hoje, Jesus nos fala: cuidado para não jogar pérolas aos porcos. E quantas vezes as nossas cruzes diárias são pérolas, porque as nossas cruzes podem ser escada que nos leva ao céu. Se soubermos acolher aquele desafio, acolher aquele sofrimento que estamos vivenciando, com gratidão no nosso coração e, sobretudo, oferecer os desafios, os sofrimentos ao próprio Cristo, ao próprio Deus, para que Ele nos ajude com paciência ultrapassar os desafios e sofrimentos de nossa vida. Qual o maior exemplo que nós podemos ter quando estamos sofrendo, quando estamos com medo,
quando temos que passar por algum desafio e às vezes até nos desesperamos, olhar para a pessoa de Jesus, que morreu crucificado, mas que teve paciência e, sobretudo, misericórdia para viver este desafio. E tão grande era a paciência a ponto de perdoar aqueles que o crucificaram, perdoar aqueles que o martirizaram, que derramaram o seu sangue por terra. E quantas vezes nós não temos o mínimo de paciência para ultrapassar os desafios? Meus amados irmãos e irmãs, somos convidados, sobretudo nesta noite, a perceber que os nossos sofrimentos e desafios são pérolas, são oportunidades que temos para crescer no caminho da salvação. Oferecer este sofrimento que temos vivido, oferecer os desafios com paciência e suportar com amorosidade tudo aquilo que está na nossa vida. Uma vez o padre fez uma experiência de fato de desespero na vida. Eu precisava de uma graça e eu rezava e a graça não vinha. E eu falava, meu Deus, não vem a graça que eu preciso. E aquela inquietude no coração, e aquela ansiedade, e eu não depositava a minha cruz no coração de Deus. E claro que a graça não vinha, porque eu não estava confiando no próprio Senhor. Até o momento em que eu não aguentei mais, fui à frente do sacrário. Falei, eu não aguento, Senhor. Eu deixo a partir de hoje nos teus pés, e que seja feita a tua vontade, no momento em que tu quiseres, e não a minha vontade, não no meu momento. E foi interessante porque a resposta veio de imediato. No outro dia a resposta que eu precisava, a graça que eu precisava veio. E de imediato a minha consciência me apontou, é preciso confiar no Senhor. E aquietar o nosso coração em Deus. Quanto mais vivenciamos esta inquietude, ansiedade, porque queremos respostas rápido, é necessário ir até aquele que é o centro das nossas vidas, com paciência, e depositar aos pés dele, de Jesus, os nossos desafios e sofrimentos, as nossas cruzes, e suplicar a ele a graça e a virtude de viver a paciência, porque não depende de nós. A graça que precisamos não depende de nós, depende da vontade de Deus. E sempre, acima de tudo, é a vontade dEle. É a vontade dEle que é propícia e soberana para a nossa vida. É preciso pacienciar-se em Deus, tranquilizar-se no coração de Deus e ter paciência nas cruzes em que vamos carregando no dia a dia. O próprio Cristo teve paciência. Se olharmos para a vida dos santos, eles tiveram a graça e a virtude de viver a paciência, sobretudo nos momentos de dor. Olhemos para Santa Rita, paciência no sofrimento, porque o apoio dela, porque aquele que sustentava ela era o próprio Cristo. Aquele que carregava juntamente com ela a cruz que ela tinha, era o próprio Cristo. E enquanto nós não aprendermos isso, a partilhar os nossos sofrimentos, as nossas cruzes com Jesus,
e a aquietar o nosso coração em Jesus, não vamos carregar a cruz com paciência. Nas atividades diárias, uma das maiores súplicas que as pessoas vêm fazer ao Padre é: Padre, reze por mim para que eu tenha paciência. Quantas vezes as pessoas pedem? E eu costumo dizer, claro, vou rezar, mas é preciso compreender que Deus não vai despejar um baldinho de paciência na tua vida. Ele vai te dar oportunidade para que você cresça na caminhada da paciência. Mas como, Padre? Olhe para os teus sofrimentos. É ali que você tem que ter paciência. É ali que você tem que falar para Jesus: é a tua vontade que tem que ser feita. É no teu tempo, Senhor, que tem que se realizar a tua graça. E deixar o coração aquietar-se no coração de Jesus. Os santos trilharam o caminho de santidade porque souberam aproveitar a pérola do sofrimento e da cruz que eles tiveram em suas vidas, com tranquilidade e paciência, oferecendo tudo o que sofriam a Jesus, e por isso alcançaram a graça do céu. E nós temos oportunidades diante dos desafios e sofrimentos, também para trilharmos o mesmo caminho de santidade. E às vezes não percebemos. É preciso desvendar os olhos e perceber que o caminho de santidade está na nossa frente. E quando as coisas apertarem, quando a cruz ficar insuportável, o peso redobrar, é preciso ter humildade e recorrer a Jesus e pedir a Ele: Senhor, me ajude a sustentar a minha cruz e dê para mim a paciência, para que no tempo oportuno a tua graça aconteça. A cruz é a escada para o céu. O caminho da cruz é a escada que nos leva até a salvação. E viver sofrimentos na nossa vida é oportunidade de nos associarmos, configurarmos ao Cristo crucificado e ajudar também na redenção do mundo. É viver o mistério da dor de Cristo também em nossa vida, permitindo que sintamos o mínimo que seja daquilo que Ele sentiu para a salvação da humanidade. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesta noite em que temos a graça de ter a relíquia da Santa Cruz, eu te convido a fechar os teus olhos e a ofertar para Jesus hoje a cruz que você tem carregado em sua vida. Meu irmão e minha irmã, fale para Jesus, abra o seu coração para Ele e exponha para o Senhor da tua vida as feridas internas que há tanto tempo você vem carregando, os sofrimentos que você não partilha com ninguém, porque tem medo de ser incompreendido e incompreendida. Às vezes até mesmo pela sua família. Mas você tem alguém que você pode confiar totalmente e esperar a graça. Coloque na presença de Jesus neste momento os teus impossíveis e suplique a Ele a graça que você necessita. Pais, mães, que têm passado dificuldade com seus filhos, consagre nesta noite, aos pés da cruz do Senhor, os teus filhos, a tua família. Você que tem vivenciado, parece que um vazio dentro de você.
Parece que nada preenche este vazio e parece até que a tua vida perdeu o sentido. Que nesta noite você coloque aos pés da cruz do Senhor a tua vida, suplicando a graça de novamente sentir arder o teu coração, para que o sentido da sua vida seja o próprio Cristo, o Senhor de nossas vidas. Pessoas que têm vivenciado momentos de sofrimento, de enfermidades, a cruz está pesada, mas coloque na presença de Jesus, o Deus da vida, tudo aquilo que para você está sendo insuportável na tua caminhada, e permita a graça dele acontecer. E quando o Senhor estiver passando na tua frente, o Cristo Eucarístico, não tenha medo de pedir, de suplicar e colocar aos pés dele isto que tanto dói dentro do teu peito e que você tem carregado talvez há tanto tempo, sozinha, sozinho, com vergonha ou medo de partilhar. Mas Jesus sabe, e Ele olha para você, porque Ele te ama, e Ele te quer junto dEle, e Ele está com você, carregando o peso também da sua cruz.